Olá, que bom ter você com a gente para mais uma conversa. E quem já segue o Bookcast, que é o podcast do nosso canal Arqueobook, lá no YouTube e no Telegram, sabe que a gente gosta de mergulhar fundo nas ideias. E hoje o mergulho vai ser em alguns trechos bem instigantes de um livro chamado História Secreta do Brasil, da Cláudia Bernardi de Souza Pacheco. É um material em tanto, né? Nossa, sim. É uma mistura muito curiosa, sabe? Pega a profecia bíblica, junta com previsão de santo, tipo Dom Bosco, aí mistura filósofo tipo Keyserling. E ainda entram os templários, né? Que sempre dão um ar de mistério. Exato. E tudo isso desemboca em teorias psicológicas mais atuais. A nossa ideia aqui hoje não é dizer se está certo ou errado, mas tentar entender a lógica por trás, sabe? Como é que o livro constrói esse argumento de que o Brasil teria um destino espiritual, assim, especial, quase traçado? É como essas peças tão diferentes se encaixam para formar essa tese central, né? Isso. Ok, então, vamos desempacotar isso. Bom, primeiro é importante dizer que é uma leitura bem particular da história, né? Alternativa mesmo. Não é o que a gente vê nos livros de história tradicionais. Certo. E o que é fascinante aqui é justamente essa costura. Pega misticismo antigo, reinterpreta fatos históricos conhecidos e ainda adiciona uma base que ela chama de científica psicológica, que é a tal da trilogia analítica, que a gente vai falar mais pra frente. Entendi. É quase como construir uma visão de mundo completa, com o Brasil no centro desse palco espiritual, digamos assim. E parece que a base de tudo isso, o ponto de partida, é uma ideia bem antiga, o milenarismo, né? E a história do Quinto Império. O que seria isso exatamente? O livro fala numa idade de ouro. Que aparece em várias culturas, de que vai haver um tempo futuro de muita paz, felicidade aqui na Terra mesmo. 1000 anos simbolicamente. Ah, tá. E o livro amarra isso direto com a profecia de Daniel lá da Bíblia. Aquela da estátua com cabeça de ouro, peito de prata, bronze e depois as pernas de ferro e os pés de ferro com barro. Lembro dessa história. Cada metal um império, né? Isso. E o último, esse de ferro e barro, frágil, misturado, o livro interpreta como sendo o nosso tempo. Assim, o poder mais materialista que ele associa ao mundo anglo-americano. Faz sentido dentro da lógica deles. E depois desse quarto império, viria o quê? Aí que tá o pulo do gato. Viria o Quinto Império. Só que não seria mais um império como os outros, de poder terreno, sabe? Seria um reino divino, eterno, universal. Que iria, inclusive, destruir os anteriores. Uma mudança radical, então. Total. Uma nova ordem mundial, mas espiritual. E aí que entra a conexão forte com Portugal. O livro até cita um historiador, o Jean Delumeau, para dizer que, olha, se a gente não entender essa febre milenarista que rolou em Portugal lá nos séculos XV, XVI, XVII, a gente nem entende direito as grandes navegações. Tinha um componente messiânico muito forte ali, sabe? A busca por realizar esse reino. Quer dizer que ir atrás das Índias ou descobrir o Brasil não era só por especiarias e ouro. Nessa interpretação do livro, não era o principal. Tinha um fundo espiritual muito forte, um sonho de achar a terra que seria a sede desse Quinto Império. Nossa. Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente vê essa profecia judaica antiga se misturando com o misticismo cristão da Idade Média. E uma figura-chave nisso é um teólogo italiano do século XII, Gioacchino di Fiore. Gioacchino di Fiore. O que ele tem a ver com isso? Ele criou a doutrina das 3 idades. A história seria dividida em 3 fases. A Era do Pai, do Antigo Testamento, da Lei. Ok. Depois a Era do Filho, do Novo Testamento, da Graça. E estaria para vir a terceira, a Era do Espírito Santo. Ah, Era do Espírito Santo. Exato, que seria a plenitude do amor, da liberdade espiritual. E essa Era do Espírito Santo seria justamente a realização do Quinto Império. E Portugal comprou essa ideia. Muito. Essa expectativa foi fortíssima lá. O livro destaca figuras como o rei Dom Dinis e a rainha Santa Isabel, que lá por 1296, mais ou menos, criaram a festa do Divino Espírito Santo. Portugal teria se tornado, assim, o guardião dessa esperança, dessa missão. Entendi. Então essa ideia de uma era espiritual futura, ligada a Portugal, já existia muito antes de Cabral chegar aqui.
Mas o livro vai mais longe ainda, né? Fala de raízes bem mais antigas, quase míticas. Vai sim, viaja lá para trás. Chega a afirmar que fenícios e hebreus, e especificamente da tribo de Judá, já teriam vindo para o Brasil milênios antes de 1500. Fenícios e hebreus aqui, sério? Pois é, e tem mais. Sugere que o ouro usado para construir o Templo de Salomão teria vindo daqui, do Brasil, talvez da Amazônia. Identifica a Amazônia com a lendária terra de Ofir, citada na Bíblia. Nossa, isso é bem diferente do que a gente aprende. E por que a tribo de Judá seria importante nisso? Porque a tribo de Judá é a de onde vieram o rei Davi, Salomão e também Jesus. O livro apresenta essa tribo como a herdeira do cetro, da liderança espiritual, da sabedoria, entende? A narrativa sugere que uma parte dessa linhagem teria migrado para a Península Ibérica e mais tarde para o Brasil, trazendo essa herança, essa missão de preparar o terreno para o Quinto Império. Fascinante mesmo que pareça ficção científica para alguns. Mas você falou dos templários antes. Eles são a ponte mais histórica que o livro usa. Exatamente. Embora essas ideias sobre fenícios e Ofir sejam, assim, bem ousadas, o elo que a narrativa realmente usa para conectar essa missão antiga a Portugal e ao Brasil são os Cavaleiros Templários. Ah, os famosos templários. Isso. O livro argumenta que Portugal foi, na prática, um Estado templário. Porque quando a ordem foi perseguida e extinta na maior parte da Europa, lá em Portugal, ela só foi transformada na Ordem de Cristo. Que herdou tudo, né? Bens, membros. Exatamente. E, segundo o livro, herdou também os conhecimentos secretos dos templários. Conhecimentos secretos tipo... Mapas antigos, mapas do Brasil antes de 1500, tipo isso. A tese é que os templários já saberiam da existência do Brasil, talvez por viagens secretas ou mapas muito antigos, e que essa seria a terra prometida para o Quinto Império. E esse conhecimento teria passado para a Ordem de Cristo. E daí as navegações. Teriam tido essa motivação principal, encontrar e garantir essa terra. Uma missão espiritual e secreta tocada pela Ordem de Cristo. A cruz vermelha nas velas das caravelas seria o símbolo disso, né? Não era só comércio ou expansão política. Isso muda completamente a perspectiva sobre descobrimentos. Totalmente. E isso levanta uma questão importante, que é como narrativas assim, esotéricas, podem reinterpretar fatos históricos que a gente achava que já estavam estabelecidos, dando causas ocultas para eles. Como a história do Colombo que o livro conta. Exato. Aquela tese bem controversa de que o Cristóvão Colombo seria, na verdade, um agente secreto português. Agente português, como assim? A ideia, segundo essa visão, é que a missão dele não era achar as Índias para a Espanha, mas sim desviar a atenção dos espanhóis, mandá-los para o Caribe, para as ilhas... Para deixar o caminho livre para o Brasil. Exatamente. Para que Portugal pudesse chegar ao Brasil, que seria o verdadeiro alvo, a Terra Prometida, sem a concorrência da Espanha. Uma jogada de mestre, segundo o livro. Essa do Colombo é realmente radical. Mesmo dentro dessa lógica alternativa, qual é o argumento principal que eles usam para sustentar algo tão diferente da história oficial? Bom, o livro aponta para as supostas origens portuguesas do Colombo, que ele teria ligações com a Ordem de Cristo, que o conhecimento de navegação dele veio de Portugal, e o fato dele ter navegado para o oeste, mas numa latitude que o levou para as Antilhas e não mais para sul, onde estaria o Brasil, que ficaria guardado para os portugueses, entende? Argumenta-se que foi uma manobra de desinformação muito bem calculada. Entendi o argumento, embora seja... É o que a narrativa do livro defende, né? Bem diferente do consenso histórico. Fica claro que é uma construção de uma história paralela mesmo, com motivações secretas. E essa ideia do Brasil como um lugar especial é reforçada por várias profecias, né? De gente bem diferente. Sim, e essa é outra parte forte da argumentação do livro. Ele junta um monte de previsões, de fontes super diversas para criar um impacto, sabe? O mais famoso talvez seja o sonho de Dom Bosco, o santo italiano. Aquele do leite e mel. Esse mesmo. Ele sonhou com uma terra prometida aqui no Brasil, entre os paralelos 15 e 20, onde jorraria leite e mel e haveria riquezas incríveis no futuro. Brasília tá bem aí nessa área, né?
É verdade. E não são só fontes religiosas que o livro cita, né? Não de jeito nenhum. Cita, por exemplo, o filósofo indiano Rabindranath Tagore. Ele teria dito que o Brasil seria o berço da sabedoria e amor à humanidade, e o futuro celeiro da cultura universal. Nossa, que bonito. E o escritor austríaco Stefan Zweig, que ficou encantado com o Rio de Janeiro. Ele escreveu que sentiu ter dado um olhar para o futuro do mundo quando chegou aqui e chamou o Brasil de país do futuro. Essa frase pegou, né? Pegou muito. E tem a previsão do Kaiserling também, mais específica. Tem sim. O Hermann Kaiserling, filósofo alemão, segundo o livro baseado em fontes esotéricas, ele previu que uma nova orientação espiritual para a humanidade ia surgir aqui em São Paulo a partir da década de 1970. Década de 70 em São Paulo, bem específico. Pois é. E ainda menciona outros, tipo Dante Alighieri, que teria visto o Cruzeiro do Sul como um símbolo de virtudes, William Blake, poeta inglês que associaria a Nova Jerusalém ao Brasil, e até um cosmonauta russo, Yuri Romanenko. Um cosmonauta? Sim, que teria visto do espaço uns fachos de luz muito fortes sobre o Brasil. O ponto central aí, então, não é nem tanto provar cada uma dessas previsões, mas mostrar essa convergência, né? Como gente tão diferente de épocas e lugares distintos apontariam para o Brasil. Exatamente essa é a estratégia do livro. Criar essa sensação de que tem algo aí, sabe? Santo católico, filósofo hindu, escritor europeu, poeta, cosmonauta, todos falando de alguma forma desse papel especial do Brasil. Isso cria um contraste forte com a visão às vezes pessimista que a gente tem do país ou do mundo em geral. Com certeza. E até o nome Brasil é analisado no livro. Sugerem que o nome já existia antes de 1500 em mapas e lendas medievais e que poderia significar algo como Terra Abençoada ou Ilha da Felicidade, vindo talvez do celta ou do hebraico. Interessante. E essa narrativa toda acaba criando um conflito, uma oposição, né? Entre essa visão do Brasil e o mundo anglo-americano. Sim, essa é uma das ideias centrais que o livro martela. De um lado, o que ele chama de Império Anglo-Americano, com foco nos Estados Unidos, esse seria a encarnação atual daquele quarto império de Daniel, o de ferro e barro. O materialista decadente. Isso, descrito como materialista ao extremo, focado só no poder econômico, a ICT-FMI, por exemplo, e no controle militar, tipo o Pentágono. Uma visão de mundo vista como decadente, bélica. O texto critica a sociedade americana, fala de problemas sociais, perda de ideais, até de um governo invisível manipulador. E qual seria o outro lado dessa moeda? Alternativa. Seria o que o livro chama de espírito luso-brasileiro, que seria o oposto disso. Caracterizado pela tolerância, pela mistura de raças e religiões, o livro cita judeus convivendo com árabes aqui, por exemplo, e também pela afetividade, pela universalidade e por dar mais valor ao ser do que ao ter. Claro que é uma visão bem idealizada, né? Mas serve para criar esse contraste direto com o modelo que ele atribui aos Estados Unidos. E aqui é onde fica realmente interessante. Essa oposição é vista quase como uma batalha espiritual disfarçada. Precisamente, o livro coloca as coisas nesses termos. Uma luta cultural e espiritual que está rolando por baixo dos panos. De um lado, o primeiro mundo, o norte, tentando impor seu modelo materialista e cultural. E do outro? Do outro, o sul, especialmente o Brasil, com essa vocação espiritual para liderar uma nova era. O livro até usa o poeta Fernando Pessoa para reforçar isso. O Pessoa. Como? Com aquela ideia dele sobre os impérios. Grécia, arte, Roma, lei, cristandade, fé, Europa, razão. O próximo passo, tal quinto império para Pessoa, teria que ser espiritual e seria português, ou luso-brasileiro. Não poderia ser o modelo inglês que ele via como materialista e que o livro estende para os Estados Unidos. Então é quase uma guerra fria, esotérica, né? Uma disputa de visões de mundo. Exatamente essa a ideia que transparece. Uma reinterpretação da geopolítica com essa lente espiritual, mística. Ok. Uma visão de mundo bem construída dentro da sua própria lógica. Mas como é que essa nova era, esse quinto império, liderado pelo Brasil, aconteceria na prática? O livro dá alguma pista, algum método? Sim.
E essa é a parte final e talvez a mais original da argumentação do livro. Entra em cena a chamada trilogia analítica, desenvolvida por um brasileiro, Norberto Kepp. Norberto Kepp. Isso. Ele é apresentado no livro como o cientista que teria descoberto as leis da psique humana e da sociedade que vão reger essa nova civilização. Seria a base científica para entender como fazer essa transição para o Quinto Império. Trilogia analítica. O que é isso, basicamente? Parece ser a chave de tudo no final. É apresentada como uma ciência nova, que une o que estava separado: psicologia, filosofia e teologia ou espiritualidade, se preferir. Uma ciência unificada. Isso. Segundo o livro, ela consegue ir na causa real dos problemas humanos e sociais, que não estariam onde a gente costuma procurar. É descrita quase como uma continuação da revelação divina, algo típico dessa era do Espírito Santo que estaria chegando. E quais são os conceitos-chave dessa trilogia que o livro mais destaca? Tem algum que seja fundamental? Tem um que é central: a ideia de inversão. Inversão. A tese é que nós, como pessoas e como sociedade, temos uma tendência muito forte a distorcer a realidade, a inverter os valores. A gente coloca o que é secundário no lugar do que é principal. Dá um exemplo. Pensa, como o lucro passa por cima de questões humanas ou ambientais. Ou como a imagem, o poder, viram mais importantes que a verdade, que ajudar os outros. O livro diz que essa inversão de valores é a raiz de quase todo o mal, da patologia individual e social. Entendi. A gente colocar as coisas de cabeça para baixo. Exato. E a cura, a conversão de verdade, seria perceber e corrigir essa inversão. Conscientizar-se dela. Parece um diagnóstico interessante. Tem mais algum conceito importante? Tem outro fundamental, chamado teomania. Teomania, mania de Deus. Quase isso. É descrita como a patologia básica do ser humano, querer ser Deus, rejeitar a nossa condição de criatura, a nossa dependência natural do que é bom, verdadeiro, belo. Tipo um orgulho excessivo? Isso, uma espécie de orgulho e inveja originais. O livro remete até a Lúcifer, ou Adão e Eva querendo ser como Deus. Essa teimosia em não aceitar a realidade como ela é, em não aceitar depender de algo maior. Isso levaria à doença psíquica e social, segundo a trilogia. E qual a diferença disso para psicologia tradicional, tipo Freud? A trilogia analítica, na visão do livro, se diferencia bastante. Ela diz que o problema não é o inconsciente reprimido, como Freud diria. O problema seria a repressão da consciência. Repressão da consciência? Como assim? A ideia é que, no fundo, a gente saberia o que é certo, o que é bom, mas a gente escolheria conscientemente, mesmo que de forma doente, ignorar essa consciência para seguir a inversão e a teomania. Então a solução não seria liberar o inconsciente. Não. Seria resgatar e seguir a própria consciência, a verdade interior. E como se faz isso? Qual o caminho? O caminho seria a interiorização. Olhar para dentro, para a vida psíquica, que é vista como a fonte da realidade e onde estão as soluções. E, junto com isso, a trilogia reforça a necessidade de unificar o conhecimento, juntar ciência, filosofia e espiritualidade para ter uma visão completa do ser humano e do mundo. Chega de caixinhas separadas. Entendi. E como esses conceitos todos, inversão, teomania, interiorização, se ligam de volta ao destino do Brasil e ao Quinto Império? Qual a conexão final? A conexão é total, segundo o livro. Os princípios que a trilogia defende, valorizar o ser e não o ter, agir com justiça e bondade, buscar a verdade, a beleza, seriam os próprios alicerces dessa nova sociedade do Quinto Império. Ah, então a sociedade do futuro seria baseada nisso. Exato. Seria uma civilização desinvertida, que corrigiu aquela distorção de valores. Uma sociedade mais justa, cooperativa, sem exploração, focada no desenvolvimento completo da pessoa. O livro fala até numa economia trilógica, que funcionaria com base nesses princípios. Uma utopia, talvez. Talvez. E aí tem um detalhe curioso.
O livro cita o Arnold Keyserlin, que é filho daquele filósofo, o Ehrman. E o Arnold teria dito que o trabalho do Kepler era exatamente a realização daquela previsão do pai dele sobre a nova orientação espiritual que surgiria em São Paulo. Fecha o ciclo da profecia, então. Dentro da narrativa do livro, sim. Ok, então, para a gente tentar amarrar tudo isso que a gente conversou, a história que esses trechos contam é mais ou menos assim. O Brasil tem um destino espiritual único e especial. Isso foi anunciado em profecias antigas e preparado por uma linhagem meio secreta, envolvendo judeus da tribo de Judá, templários. Isso. Esse destino se mostraria numa cultura diferente, mais universal, mais afetiva, e o país estaria, então, destinado a liderar a próxima fase da humanidade, a Era do Espírito Santo ou o Quinto Império. Exatamente. Mas isso é crucial na visão do livro. Essa liderança não seria algo automático, um passe de mágica. Dependeria de colocar em prática os princípios da trilogia analítica. Principalmente superar essa tal inversão de valores. Então exige um esforço consciente. Um trabalho consciente de transformação, individual e coletiva. É uma visão que, como a gente falou, se baseia numa leitura muito específica da história, das profecias, e numa base que ela mesma chama de científica, a trilogia, e se coloca como o oposto do materialismo que ela atribui ao mundo anglo-americano. Então o que tudo isso significa no final das contas? Para quem está ouvindo a gente, olha, independentemente de acreditar ou não nessa teia toda de conexões, né? História, esoterismo, psicologia. É uma teia complexa, sem dúvida. O que fica, talvez, é a reflexão sobre o poder que essas narrativas têm. Como uma visão alternativa da história, do futuro, pode mexer com a identidade de um povo, com a autoestima, com as aspirações. É algo para a gente pensar, né? A força que as ideias têm. Com certeza. E talvez uma última provocaçãozinha que dá para tirar das entrelinhas do material, o livro insiste muito que a inversão de valores é a raiz dos problemas do mundo. Se a gente trouxer isso para o nosso dia a dia, mesmo fora dessa visão específica do livro, que inversões será que a gente faz sem perceber? Que trocas de prioridade, talvez inconscientes, que podem estar guiando nossa forma de ver o mundo, de valorizar as coisas, de entender a própria história ou o nosso presente? Boa pergunta. Ou ainda pensar naquela afirmação do livro de que a língua portuguesa seria, de alguma forma, a língua da consciência para essa nova era. O que será que isso quer dizer? Que implicações culturais, filosóficas, uma ideia dessas poderia ter? Fica aí para pensar. Fica mesmo. Questões bem interessantes para continuar refletindo. A gente agradece demais a companhia de todo mundo nessa exploração das ideias da história secreta do Brasil. Lembrando que esse papo é um desdobramento do que a gente faz lá no Bookcast e no canal Arqueobook. Isso aí. Se você curtiu, ficou com dúvidas ou quer dar a sua opinião, a gente convida a interagir com a gente lá nos comentários do YouTube ou no nosso grupo do Telegram. A participação de vocês sempre enriquece a conversa. Com certeza. Muito obrigado e até a próxima!